Fala pessoal, tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal do Rangel Campos Machado. E se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal para ajudar nossa comunidade aqui no YouTube a cada vez ficar mais enganjado. E se você gosta de falar de assuntos sobre investimento, também temos um grupo no WhatsApp e o link está na descrição. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Fundo Imobiliário Rural 11, que é um fundo do mundo do agronegócio. Se você quiser investir nos fundos agro, esse pode ser um bom fundo inicial para você, porque ele custa abaixo de R$10 e está num preço interessante. A gente olhando aqui essa semana, a gente vê que mais uma semana o índice INFIX fecha no negativo. Se a gente for olhar também dentro do mês, tem uma queda de quase 2,50%. A gente sabe que o governo tá perdido, não tá fazendo o que tem que fazer, então a expectativa é de aumento de juro ou se manter por um período que não estava previsto. Então, com o juro aumentando, o pessoal vai o que? Vai investir na renda fixa, vai investir em títulos do tesouro, porque é muito mais fácil. Mas o fundo imobiliário também é um bom tipo de investimento. Se você gosta de receber dividendos, ele paga todo mês. E o Rural 11 é mais uma diversificação no seu portfólio, pois ele é um fundo no mundo do agronegócio. E a gente sabe que o setor que mais cresce no Brasil é o agronegócio. Então é interessante você ter uma parte do seu dinheiro nesse tipo de investimento. Não é recomendação, mas é bom você pegar esse fundo, dar uma estudada profundamente e ver se vale a pena ter na sua carteira. A gente olhando aqui o gráfico anual do Rural 11, a gente vê que ele teve um pico aqui na casa de R$10,32. Também aqui lá em fevereiro de 2024 teve a sua baixa aí nesse gráfico durante o ano de 9,25, mas ele vem se mantendo aí desde fevereiro, né, a sua média. Ele chega aqui no 9,42, ele já sobe lá para o 9,75, então tá se mantendo. Mas a gente vê aqui também que o volume está operando no negativo aqui, o volume de um dia. Olhando também o volume de 4 horas desse fundo, ele também está caindo, mas aqui está na média de preço. Então a gente vê que o pessoal está saindo mesmo nos fundos imobiliários, conforme já mostrou o gráfico que a gente viu ali do IFIX. A gente torce para o Brasil melhorar economicamente aqui no futuro. Não é nada fácil o pessoal começar a voltar a investir em fundos imobiliários ou também em ações e outros tipos de investimento, né? Porque a bolsa também não está passando por um bom período. A gente olhando uma notícia aqui do Rural 11, né? A gente vê que o gestor ele fala uma coisa bem interessante, né? O caos não veio, né? A gente estava com uma previsão de um caos nos fundos de agronegócio, mas aparentemente não apareceu ainda. A gente sabe que o Rural 11 é do Banco Itaú, é um dos melhores a se investir, porque bancão é bancão, né? No fim eles têm o dinheiro e vão estar ali para dar todo o suporte, né? E o Rural 11 ele pertence ao Itaú, conforme a gente já falou. E os agricultores estão pagando certinho esse tipo de investimento, porque depois mais para frente a gente vai ver certinho no que esse fundo imobiliário ele investe. A gente olhando algumas falas do gestor, ó, se os resultados colhidos pelo Fiagro Rural 11 forem uma boa proxy, talvez seja possível virar o disco. No segundo maior fiagro da indústria, com um patrimônio que ele tem de 1,6 bilhão, a grande exposição ao produtos de grão, os pagamentos estão indo muito bem, obrigado. Quer dizer que o fundo está recebendo em dia e não está tendo muitos pagamentos em atraso. Tem a sensação de que as empresas, gestores e securitizadoras foram mais firmes na cobrança. Todo mundo esperava o caos. A gente esperava um cenário pior do que a média, mas fomos surpreendidos positivamente com o fluxo do melhor que nos últimos anos, disse Barreto em entrevista ao The Agribusiness. Esse é o site que a gente está vendo essa notícia. Analisando o resultado do fundo no mês de maio, a gente vê que ele quer pagar CDI mais 3% ou 3,5% ao ano, que é bem interessante. Ele tem um dividend yield aí bem legal, esse fundo, né? Ele é um fundo de investimento, conforme a gente já falou, né, das cadeias produtivas do agronegócio do Brasil, né? Ele investe em insumos agrícolas, produtores rurais e
Agroindústria, ó. Investimento via títulos de crédito privados ligado ao agronegócio, né? Ele investe em CRAs, LCAs e entre outros, né? A gente vê que ele paga um dividendo aí na casa de quase 1% ao mês, né? Pagar em 10 centavos. A sua cota tem um valorzinho bem interessante que a gente já falou lá do começo do vídeo. Ele tá numa média de dividendo aí de 1,12% ao mês. Olhando a variação de cota patrimonial aqui, a gente vê que teve uma queda um pouco acentuada, né? Que a gente já olhou lá nos gráficos atrás, explicando um pouquinho o porquê disso, né? Conforme a gente está olhando o seu demonstrativo de resultado, ele investe aqui em CRAs e CRIs, né? Bastante. Seu caixa, os outros resultados, as sobras, né? É a distribuição aqui em milhões por mês para pagar o seu dividendo, né? A gente vê que em julho de 2023 estava na casa de 13 milhões, 8, agora em maio chegou na casa aí do 17 milhões. A duração dos títulos, né? Ele é um fundo de papel, né? Que investe no agronegócio, lembrando que a gente já viu lá no começo, né? Na média aí de 2 anos, né? E o retorno que estão esperado é o CDI mais 4%. É um retorno bem interessante. E se o pessoal pagar em dia, não ficar inadimplente, o negócio vai rodar bem e todo mundo sai ganhando. Então a gente espera que os analistas aí do Itaú, né, que são os administradores desse fundo, que fazem uma boa administração, pois assim o cotista ficará mais feliz. Estão aí com 20% do PL top 5 devedores, tem 59 devedores, em valor médio por devedor na casa de 27 milhões, são 18 segmentos. A gente lê do comentário do gestor que ele está com um pensamento positivo, né? A gente está vendo aqui no mês de maio, mas conforme a entrevista a gente viu, né? A gente pensou que ia ser um caos o fundo do agronegócio, mas por fim deu uma melhorada, o pessoal está conseguindo pagar em dia. A gente sabe que o agronegócio é o maior setor do Brasil, é o que bota dinheiro na nossa economia. A gente tem que torcer para os produtores produzir mais, com eficiência, e o dinheiro rodar certinho, porque a gente bota o dinheiro e todo mundo tem um retorno. E o governo com isso tem que ajudar eles também, né? Porque o agronegócio é o que alimenta o PIB do Brasil. O agronegócio é muito forte no nosso Brasil, então a gente tem que estar bem certinho para todo mundo sair ganhando, principalmente os agricultores, para poder crescer, porque o Brasil é um dos países maiores do mundo que a alimentação, a gente exporta muitos alimentos para os outros países, então o Brasil tem uma grande vantagem nesse setor. E tem toda aquela história que todo mundo já sabe, né? Que o Brasil já lá em 1970 foi lá, começaram lá no centro-oeste a desenvolver, e hoje a gente é essa potência que é. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o Fundo Imobiliário Rural 11. Se você acha interessante investir nele, faz o seu comentário aí, ou pretende investir no futuro, mas sugiro aí, né, que não é uma recomendação, que você estude mais um pouquinho, porque é legal, né, a gente só mostrar um caminho e você se desenvolver mais, se vale a pena ou não, né? Conhecer mais o fundo, estudar um pouco mais profundamente, indo acompanhando se vale a pena investir o seu dinheiro ou não. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha com um amigo e também se inscreva no canal, beleza? Fui!